senhores telespectadores, eu vim hoje a caminha por causa de um catavento. Bom, é que é muito simples, eu lá em casa preciso de um catavento e quando eu penso em cataventos, vem-me sempre à lembrança caminha. E isto acho que é por causa de um catavento muito bonito, que é ali numa torre da praça. E além disso, tinha a ideia que aqui se vendiam cataventos, e não me enganei, cá estão eles, os cataventos, que são muito bonitos. E, olha minha senhora, por exemplo, este catavento, quanto é que isto pode custar? Sem desconto, 11.900. Isso sem desconto. Isso quer dizer que pode haver um descontinho. Há sempre um desconto. O menos que era... O mínimo dos mínimos, 10.000 escudos. 10.000 escudos, muito bem. Então eu vou levá-lo, peço favor de embrulhar, porque é bonito e vale claro, vale o dinheiro. Além disso, a palavra catavento tem outro sentido. Já agora empresto-me o catavento. Chama-se catavento à pessoa que está sempre a mudar conforme a posição do vento. Se o vento é sul, eles estão na posição sul. Se o vento é oeste, eles estão nesta posição. Estão sempre na posição dos senhores de cima. Mas isso é lá com eles e eu não sou pregador e eu vim a caminha para tratar de outro assunto. O senhor telespectador pensa, mas que ideia é esta, ir lá tão longe para comprar um catavento? Bom, tudo é relativo. É certo que Caminha fica no extremo norte do país. Isto que vem aqui é o Rio Minho. Aquela é a cidade galega de La Guardia, da Guarda, é como dizem os galegos. Portanto, claro que não é junto de Lisboa. Em todo caso, eu saí hoje de Lisboa depois do almoço. Não vim com grande pressa e às 5 horas certas estava a tomar um café aqui em Caminha, no Café Central. Hoje é um pulo de Lisboa a Caminha. Senhor telespectador, siga o meu exemplo. No próximo fim de semana, dê um pulo até Caminha. Bom, mas é claro que eu não vim a Caminha só por causa do catavento. Tinha uma razão forte para vir. É que a Câmara de Caminha convidou-me para logo à noite fazer aqui uma conferência. E fazer uma conferência sobre um tema que me é muito grato. O tema que está ao meu lado é a Senhora da Ínsua, Santa Maria da Ínsua. Também lhe chamaram a Senhora da Boa Viagem. Chamaram-lhe Santa Maria de Carmes. Carmes quer dizer cânticos, cânticos de alegria. Santa Maria das Salvas. Salvas, porque os navios, quando passavam ao largo da ilhota, descarregavam as bombardas, alegres por ter chegado à terra. Eu estou precisamente junto da imagem, o senhor telespectador olha para ela e fica um pouco surpreendido. Isto parece uma coisa moderna, uma coisa de agora. Acaba de ser pintada. Bom, ela tem pelo menos 500 anos. Tem sido restaurada. Numa crónica do século XVIII disse que o menino já estava todo podre, tiveram que lhe pôr outro menino. E também penso que aquelas cabeças de anjo já são de uma fase moderna, mas o essencial da imagem é uma imagem ainda gótica,
uma imagem que vem dos primeiros tempos do convento da Senhora da Ínsula. Eu estive aí aqui há meia dúzia de anos e a Senhora da Ínsula deixou-me realmente o coração dilacerado. Era uma ruína iminente, parecia que... E lavrei o meu protesto contra a situação daquilo que tinha chegado. Depois recebi notícias melhores. Os monumentos intervieram, fizeram-se obras, as muralhas foram consolidadas, existe mesmo um projeto para, no antigo convento, fazer agora um centro de estudos marítimos, e é sobre tudo isso que me pediram que viesse hoje falar. Eu queria que os meus queridos telespectadores me acompanhassem nesta peregrinação e, portanto, peço que vão comigo até à Senhora da Ínsula. A fama dos milagres desta Senhora da Ínsula alastrava por todo o Alto Minho. Bom, no século XVIII, em 1726, veio aqui um visitador, que era um inspetor, e viu lá um livro que tinha muitos milagres, mas tinha muitas outras coisas misturadas. Milagres e contas e obras e óbitos de frades e memórias de pessoas. E então deu uma ordem. Milagres têm que ser todos escritos num só livro. Esse livro existe, eu tenho nas mãos, é um livro muito curioso, ele pertence à Biblioteca de Braga, está inédito, nunca ninguém o publicou. Olhem a portada, representa aqui a Senhora da Ínsula, a ingenuidade e a beleza. O título do livro, como veem, é Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Ínsula, e depois seguem-se milagres. É claro que há milagres de muitas espécies. Aqui têm especial relevo os milagres feitos aos mariantes. Exatamente, o capítulo 3º é todo sobre grandes milagres feitos aos mariantes. Alguns são muito curiosos, por exemplo, este milagre: com o favor da Mãe de Deus, livraram 3 navios da Galiza de serem tomados ou destruídos por 4 de Inglaterra. Há aqui um outro que diz respeito lá à minha gente de Setúbal. Estupendo milagre, em que se refere que, por intermédio da Rainha dos Anjos, do Santuário da Ínsula, um iate de Setúbal, carregado de sal, que se partiu entre as pedras da Barra Galega, salvando a gente toda no meio das horrorosas torrentes do mar Oceano. Bom, é um navio que leva sal de Setúbal para a Galiza e que se afundou. É um livro inédito que perpetua uma parte dos milagres da Senhora da Ínsula. Já desembarcamos na Ínsula. Bom, esta palavra Ínsula, só por si, é significativa. Em latim dizia-se insula,
e queria dizer ilha. É a ínsula, é por exemplo de ínsula que vem península, que é quase ínsula, e que deu a nossa portuguesa ilha. Mas aqui a evolução parou e ficou em ínsula. Era um ilhéu, um pequeno ilhéu, que na Idade Média era muito diferente do que é agora. Conheço uma descrição que diz que estava todo coberto de açucenas brancas. Ainda hoje há aí algumas raras açucenas. São os vestígios do revestimento primitivo. Oxalá que se não percam. Mas mais isto, tinha figueiras que davam figos magníficos, tinha amoreiras, sempre carregadas de bagos negros, chegou a ter pessegueiros. Havia aqui um pessegueiro no século XVII, exatamente em 1624. Carregou de pêssegos. Imaginem que tinha 15 pêssegos. Os fradinhos viam os pêssegos a madurar, veio o outono, caíram as folhas, os pêssegos ficaram e, perto do Natal, cada frade pôde provar um pêssego. Bom, agora olhem para aqui e vejam lá se isto pode dar pêssegos. Até tinha uma vinha. Plantaram aqui uma vinha, trouxeram os bacelos e a vinha chegou a dar um almude de vinho branco. Um almude que era para os senhores padres porem no cálice e consagrarem na comunhão. Um almude de vinho e ainda sobraram cachos de uvas para os frades comerem durante 15 dias. E, na relação que eu conheço, que é uma relação do século XVIII, diz-se que tudo isso acabou quando fizeram aqui estes muros da fortaleza. O vento batia com uma grande violência e aqui era impossível cultivar, fosse o que fosse. Estou a falar-lhes na Ilha das Açucenas e no ano de 1392 ou 93, porque uns dizem uma coisa, outros dizem a outra. Eu acho que foi em 93. Em 93, Portugal, que estava em guerra com Castela, faz um cessar-fogo. Toda a gente acreditou que era, enfim, a paz que todos desejavam. Olhem, foi nesse ano que um fidalgo, Dom Nuno Álvares Pereira, iniciou a construção, mesmo à beirinha de Lisboa, do convento do Carmo, que ainda hoje lá está. Nesse mesmo ano, veio para aqui um asturiano, ele vinha de longe, era espanhol, mas já havia paz, e começou aqui a fazer o culto de Nossa Senhora. Era uma ilha que lhe dava muita satisfação, porque aqui ele achava que aqui havia uma paz infinita. Aqui não havia guerra, aqui não havia negócios, aqui não havia mulheres, aqui não havia pecados. Ele aqui estava perto do céu. Instalou-se aqui, só que aqui também não havia água. Bom, e ele à noite, coitado, tinha pesadelos. Isto foi na crónica. Tinha pesadelos, imaginem o que o fradinho via. Via lindas raparigas. Bem, veio uma rapariga muito linda, e diz, olha, vem comigo, trouxe-o por este caminho, chegou onde apontou e disse, cava e acharás água. Bom, o frade veio, cavou, já estava a desanimar, porque cavou muitas semanas, até que a certa altura viu entre os rochedos um pequeno fio de água doce. Provou-a, era realmente água como a das nossas fontes. Essa fonte ainda hoje existe, está atrás de mim, é um monumento do século XIV. Foi aquela fonte que tornou possível a instalação aqui de um convento de frades franciscanos. Esse frade asturiano, teve aqui meio dúzia de anos, era um homem muito bom, muito trabalhador, foi depois chamado para reformar lá embaixo
convento de Alenquer, mas continuaram os frades franciscanos com uma pobreza total. Eles aqui não tinham senão o que pescavam e viviam, sabem de quê? Da venda das conchinhas. Essa história das conchas é extremamente curiosa. O mar atira aqui para a areia milhões e milhões de pequenas conchas como estas estão a ver. Ora bem, isto era, na Idade Média, um material de construção precioso, porque era isto moído em grandes moinhos que servia para a cal. A cal que dava consistência à argamassa. Portanto, os frades precisavam das conchas para fazer os muros do convento. Simplesmente, do lado de lá, o concelho da vila considerava isto uma riqueza local e dava isto de arrendamento aos construtores. Houve um conflito, isto subiu até à decisão do rei e foi o rei Dom Duarte que decidiu que as conchas que estavam aqui nas praias da ilhota pertenciam aos frades do convento. Foi, portanto, com conchas iguais a estas que foram construídos os primeiros muros do convento da Senhora da Ínsula. O conventinho dos franciscanos de 1393 era apenas uma cabana de palha, viviam lá 3 ou 4 frades, passavam fome, comiam só uma vez por dia, mas não tardou que começassem os milagres. Bom, o primeiro foi este que já contei, este do aparecimento da água. Depois foi o milagre dos ratos. Os ratos não entravam nesta ilha. Depois começaram a vir doentes, paralíticos, ceguinhos de gota serena, e a Senhora da Ínsula curava-os a todos. Chegou a acontecer milagres inacreditáveis. Imaginem, que veio lá uma senhora de longe que queria pagar uma promessa à Senhora da Ínsula. Bom, mas queria chegar aqui com as mãos limpas de toda a mácula de pecado, e foi lavá-las à praia. Agora calculem, estava ela assim debruçada, a lavar as mãos, trazia um rico colar de contas de coral, partiu-se o fio e as contas de coral caíram na praia, veio uma onda, levou-a e a senhora ficou sem o seu querido fio de coral, que já tinha herdado, não sei se dos avós, se dos bisavós, e que era a coisa mais querida que ela tinha nesta vida. Bom, a promessa que ela tinha feito era oferecer aqui aos fradinhos, para eles não passarem fome, os 2 mais belos robalos que houvesse à venda na praia de Caminha. Foi lá, no dia seguinte, comprou os robalos, trouxe-os aqui. Agora imaginem o que aconteceu. Quando os frades abriram os robalos para os comer, os robalos tinham dentro dos estômagos as contas todas do colar de coral que a senhora tinha perdido na praia. Vejam lá se isto não é mesmo milagre. Bom, há muitos outros milagres, muitos. O conventinho acabou por ter uma fama enorme. Isto era realmente um facho de fé e de esperança. Era a Senhora dos Mariantes. Os marinheiros vinham de longe e encomendavam as vidas a esta Senhora da Ínsula.
era já tão valioso que o rei Dom Manuel, quando subiu ao trono, deu a Vila de Caminha e deu o convento ao Conde de Vila Real. O Conde de Vila Real era um homem muito orgulhoso, muito importante, mandou aqui fazer, olha, estou-lhes a falar num claustro, já viram? Isto é um claustro de belas colunas, isto é obra do senhor Conde de Vila Real. Mandou fazer capelas, mandou fazer aposentos para os frades, fez aqui um rico convento. Isto foi em 1499, portanto cerca de 100 anos depois da fundação do convento. Mandou aqui trazer alfaias de ouro e prata, paramentos todos debrucados a ouro, para os padres dizerem missa, um luxo. Resultado, vieram os piratas e começaram a assaltar o convento. Assaltaram, houve vários assaltos, em todos eles houve milagres. Há até um milagre muito engraçado. Vieram duas grandes naus inglesas, os ingleses vieram aqui saquear, descandavam aqui neste claustro, mas quando chegaram aqui, eles nem pareciam em seu perfeito juízo, eles tropeçavam, olhavam para as colunas, tinham medo, fugiam, entravam por aquela porta, vinham, parecia que não estavam realmente em seu perfeito juízo. Bom, a explicação que eu daria é que os ingleses já vinham bêbados, porque eles bebiam muito, como todos sabem. Mas os fadinhos deram outra. É que lhes apareceu um fantasma. Aqui no meio, imaginem quem eles viam. Olhavam para a cruz e aparecia o vulto seráfico do próprio São Francisco de Assis. E os ingleses, confundidos com aquela aparição do outro mundo, tropeçavam, corriam e acabaram por se ir embora. Tudo o que levaram foi o altar. O altar, como sabem, o altar tem uma porta, está fechada, eles não tinham a chave, levaram o altar. Depois, quando chegaram lá à nau do comandante, o comandante, com um ferro, arrebentou com a porta do altar, mas lá dentro não estava nada. Não estava nada. E ele, que estava à espera de tesouro, julgava que aquilo era um cofre, deitou o altar ao mar. As ondas trouxeram o altar, veio, vaga após vaga, até que veio aqui dar à praia. Já viram um milagre maior? Bom, a verdade é que esta história vai acabar no século XVIII, quando realmente, apesar de tudo, era difícil viver aqui. Eu bem sei que já toda a gente vinha aqui dar esmolas, mas estavam tão longe do mundo, transformaram isto num puro oratório. Depois, com o liberalismo, isto ficou abandonado. Vá lá, que ainda ficou aqui um farol, porque estes fradinhos, como estavam aqui na Barra do Minho, tinham noite e dia acesa uma grande tocha para indicar o caminho da Barra aos mariantes. E quando havia nevoeiro cerrado e o lume da tocha se não via, eles tinham um sino e tocavam o sino. E os marinheiros de longe ouviam o sino e assim atinavam com o caminho dos seus lares. Foi por isso que, quando o convento acabou, o governo mandou pôr aqui um farol. E foi o farol que valeu até aqui há uma dúzia de anos. Como havia farol, havia faroleiro, como havia faroleiro, havia guarda, como havia guarda, não havia ladrões, e o convento chegou até há não muito tempo. Enfim, depois veio o processo dos faróis elétricos. O farol não era preciso ter faroleiro, lá de caminha, com um botão, punham o farol a piscar e, portanto, não era preciso estar aqui ninguém. Como não era preciso estar ninguém, vieram os ladrões e levaram tudo. Felizmente, agora voltaram a fazer obras, o convento vai ser recuperado e eu tenho esperança de que esta ilha espiritual, esta ilha que foi um foco de esperança durante tantos séculos, venha a ser no futuro um grande polo de atração turística.
esta ida à Ínsula era importante, mas a verdade é que ela ocupou-nos o tempo todo. Não ficou sequer tempo para andar por essas ruas medievais, cheias de palácios. Não visitámos, por exemplo, a Praia do Moledo, aquela praia com pinheiros centenários que vêm até quase à beira das ondas. Nem sequer fomos dar uma olhadela àquela visão esplêndida que é cá embaixo o estuário do Rio Minho. Não houve tempo para nada disso. Mas o senhor telespectador aproveita agora estes longos e doces dias de setembro e faça aquilo que eu sugiro. Dê um salto até Caminha. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Dom